Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos... Estou gravando aqui a aula, porque na quinta-feira a computadora da escola não gravou, não conseguiu gravar. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar... vamos usar o livro, né, que falei para vocês, né? Produção de texto, tá? Produção de texto. E vamos falar sobre a produção de texto, né? Vamos falar sobre a produção de texto, depois vamos entrar na matéria propriamente dita. Então, produção de texto. Antes de começar a desenvolver a prática de escrita, é preciso ter algumas posturas em relação ao processo de composição de um texto. Porque nesse livro aqui, você vai fazer muitas redações, muita produção textual. Então, é importante que você tenha uma boa leitura, tá? Mas o que é ler? Né? Ler qualquer coisa. Você tem que ser proficiente de leitura, né? Então, você tem que ler qualquer coisa e procurar, principalmente, ler coisas da atualidade, para você ficar bem esperto em relação ao que está acontecendo na atualidade, né? Direcione sua prática na leitura de atualidades, tá? São os conhecimentos básicos. Depois, a produção de texto. A produção de um texto não depende do talento ou de um bom possuidor da prática da escrita, né? Você vai aprendendo com o tempo, né? À medida que você vai escrevendo, você vai aprendendo a escrever, né? Escrever um excelente texto é um processo que exige esforço, concentração, organização. Então, por isso você vai aprender isso com o tempo, com a prática da produção de texto. A escrita. O ato de escrever é sempre assim. Basta começar. Você começa a escrever, aí as mensagens vão chegando e você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. É só começar, né? Agora, você escreve também para ser avaliado. No caso da redação, você vai ser avaliado. Então, aí você tem que escrever com cuidado, né? Para poder não fazer feio, né? Então, essa é a escrita. Agora, vamos ver o tema. O tema está de acordo com a proposta da redação, tá? Você, às vezes, vai descobrir o tema, porque uma redação sempre tem um texto para você iniciar a sua redação, texto de apoio. Então, nesse texto, você vai retirar o tema. O tema é ali, aquele texto. Então, você vai retirar o tema, tá? O tema deve estar 100% adequado ao que você ao que está pedindo na redação. Tem que estar adequado. Se você fugir do tema, você está fazendo errado a redação. Então, tem que estar 100% adequado ao que está pedindo. Vamos ver agora a objetividade. Seu texto deve ser objetivo. Isto é, o assunto, tá? Deve ser direto, deve ser objetivo, o assunto deve ser direto, sem rodeios. Então, não tem que ter rodeios nenhum, tá? A linguagem tem que ser simples e objetiva. E não confundir linguagem simples com coloquialismo, né? Você não vai colocar gírias, tá? No seu texto não pode. Então, você pode usar uma linguagem simples, mas você não pode usar gírias, tá? Então, você tem que sempre manter a escrita na norma culta da língua, né? Agora, no lugar do outro, é fundamental
que você coloque na posição do leitor. Você não escreve para você ler, você escreve para o leitor ler. Então, você tem que fazer uma coisa que ele entenda, senão como é que a pessoa que vai ler seu texto vai entender? Se você escrever uma coisa sem coerência, sem lógica, como é que a pessoa, o leitor, né, que vai ler, que a redação vai entender? Então, você tem que se colocar no lugar do outro. A apresentação do texto, né? Você tem que apresentar um texto bonito, um texto limpo, um texto que a pessoa, né, o outro, né, voltando à questão anterior, né, que você está fazendo o texto para outra pessoa ler, não para você ler. Então, tem que ter uma boa apresentação, letra bonita, margem correta, sem rasuras, né, isso tudo faz parte da apresentação do texto. Né? Aí entra na letra, que é a legibilidade, que você tem que fazer uma letra legível para poder o outro ler. Né? Se a sua letra não é boa, você pode fazer letra de imprensa, que aí a pessoa vai conseguir ler. Né? Você tem que respeitar as margens, né? Não escrever fora da margem, e indicar parágrafos. Você tem que parágrafo deve estar um embaixo do outro. E o título é de acordo com o que a redação está pedindo. Tem redação que vai pedir título, tem outra que não vai pedir título. É de acordo com o que for pedido. Tá? Bom, aí nós vimos aí sobre a apresentação do texto, já que o livro é produção de texto. Né? Bom, aí depois nós fomos para o livro. Tá? E nós vimos aqui na página 8, tá? Na página 8, tá? Eu tenho aqui um pai, tá? Lendo um jornal, e eu tenho um filho lendo um livro lá, né? Uma revista de infantil. Então, está falando aqui a importância da leitura, né? Que a criança tem que ser incentivada a ler desde pequenininha. Então, os pais têm que ler junto com as crianças, têm que ler para as crianças. Isso vem desde lá do berço, né? Porque você quando você tem um bebê, você pode comprar um livro de plástico, né, cheio de desenho, bichinhos, aí quando ele for tomar banho, jogar dentro da banheira, para ele ficar brincando, já está tendo contato com o livro. Né? Quando ele vai crescendo mais um pouquinho, aí você já pode fazer um livro de pano, né, para poder também ter o contato de folhear o livro. E assim, quando a criança vai fazendo 2, 3 anos, os pais vão contando histórias, vão lendo junto com eles, entendeu? Então, eles vão crescendo naquele ambiente de leitura. Então, quando eles ficarem na idade de vocês, que é fundamental, eles aí vão estar gostando de ler, né? Porque já tiveram incentivo desde pequenininhos. Então, essa página aqui, ela mostra isso aqui, é o incentivo das crianças na leitura desde pequeno. Aí ele pergunta assim, o que o homem e a criança da imagem estão fazendo? Lendo, né? Quais gêneros textuais geralmente circulam nesses veículos? Eu tenho aqui a notícia, né? Um jornal, só tem reportagem e notícia, né? E no livro deve ter o quê? Entretenimento, né? Você costuma ler textos vinculados em jornais e revistas? Aí a pergunta pessoal. Na sua casa, as pessoas têm o hábito de ler alguma entrevista e reportagem? Então, aí também é pessoal, tá? Então, aí hoje, nesse capítulo, nós vamos estudar entrevista e reportagem. E aí, nesse caso, hoje, nós estamos estudando a entrevista. Vamos ver aqui o que é uma entrevista, né? Entrevista é um gênero textual com função informativa vinculado aos jornais, às revistas, tá? À internet, à televisão, rádio e dentre outros meios de comunicação. Tá? Há diversos tipos de entrevistas, dependendo das intenções pretendidas. Né? Então, eu tenho entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social e dentre outras entrevistas também. Tá? Elas podem fazer parte dos gêneros jornalísticos, que pode ser notícia ou reportagem. Bom, aí nós vamos para o... e a entrevista, ela é um texto oral, ela
ela trata da oralidade, tá? E as características da entrevista são textos informativos, opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem oral, né? Marca do discurso direto da subjetividade e mexe com uma linguagem formal e informal. Você pode usar a linguagem formal, como você pode usar uma linguagem informal. Bom, então vamos ver ao livro. Nesse capítulo, você vai ler uma entrevista da autora Ruth Rocha em comemoração aos seus 50 anos da carreira como escritora. Antes disso, conheça um pouco sobre literatura infantil e essa autora. Então, a Ruth Rocha, ela escreveu livros infantis, tá? Então, vamos ver o que é uma literatura infantil. O surgimento da literatura infantil no Brasil está vinculado a um caráter pedagógico. Assim, os primeiros livros destinados às crianças foram elaborados no final do século XVIII por professores e pedagogos, com o objetivo de transmitir valores, criar hábitos e ensinar os jovens leitores. Monteiro Lobato é considerado um expoente da literatura infantil em nosso país. Então, o Monteiro Lobato, ele também escreveu muitos livros infantis. Por volta de 1920, publicou diversas obras infantis que foram adaptadas anos mais tarde para séries de televisão. A maioria das histórias de seus livros se passa no sítio Pica-Pau Amarelo e era vivida por vários personagens, que são Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde, de Sabugosa e Cuca, né? Atualmente, há diversos escritores que se especializaram em publicações para crianças. Aí, no caso, a Ruth Rocha, a Ana Maria Machado, Ela Fornari, Lia José e Tatiana Belli. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a autora Ruth Rocha, que nasceu em 1931. A escritora nasceu na cidade de São Paulo e ficou conhecida por seus livros infantis. Palavras, Muitas Palavras, seu primeiro livro foi publicado em 1976. Sua obra mais conhecida, Marcelo Marmelo Martelo, tem mais de 70 edições e vendeu 20 milhões de exemplares, sendo um sucesso editorial em todo o Brasil. A escritora já teve seus livros traduzidos para 5 idiomas e soma mais de 200 publicações, além de ser ela mesma tradutora de livros infantis. Aí depois nós vamos para a página 11, tá? E vamos ler a entrevista de Ruth Rocha. A leitura do texto de Ruth Rocha. Entrevista, né? Então, aos 84 anos, a premiada autora infantil vai celebrar as bodas de ouro da literatura com 3 adaptações para o teatro, um documentário e exposição. Uma família de negros me disse que eu era a escritora que os mostrava. Isso foi muito emocionante, contou em entrevista ao Wiki. Bom, então, ela vai fazer 50 anos, né, de escritora, né? Vai completar boda de ouro, né? E boda de ouro é por 50 anos. Aí o Ig faz a primeira pergunta. Mas antes de começar, tá? Eu tenho aqui no livro, que não está aqui na tela, eu tenho aqui o lead. Tá? É a linha fina, tá? Eu tenho aqui a linha fina. Que é a parte, tá? A linha fina é o primeiro parágrafo da entrevista, tá? Que é muito comum nos textos jornalísticos, inclusive nas entrevistas. Então, isso aqui se chama linha fina, tá, gente? Isso aqui se chama linha fina, esse primeiro parágrafo aqui se chama linha fina. Então, eu vou ler aqui a linha fina para vocês. Antes de começar a escrever, Ruth Rocha, autora de mais de 120 livros infantis, gostaria mesmo de contar histórias para sua filha. Foi ao ouvir um dos contos que ele inventava na hora para sua criança, minha filha falava, agora conta uma história sobre aquele pote, que uma amiga, editora da revista Recreio, nos anos 1960,
teve a ideia de pedir um texto a ela. Eu falava que não sabia escrever ficção, mas um dia fui à casa dela, ela me trancou e só me deixou ir embora depois que eu entregasse o texto, conta rindo em entrevista ao livro. Ruth comemora, a partir de 2016, os 50 anos de seu casamento com a literatura. A festa de bodas de ouro terá adaptações teatrais das histórias O Reizinho Mandão, Dois Idiotas Sentados, Cada Qual em Seu Barril e Romeu e Julieta. A estreia do documentário e exposição Ruth Rocha, 50 anos, Aventura da Lei, Completa Celebração. Então, essa apresentação da autora, esse primeiro parágrafo aí, ela se chama-se linha fina, tá? É onde você vai saber o que vai acontecer durante a entrevista. Então, vamos à entrevista. Né? Aí ela fala tudo que eu já falei, né? Que o primeiro livro dela foi Marcelo Marmelo, né? E outros livros mais. Então, vamos à entrevista. Foi difícil começar a escrever para crianças? Aí a Ruth Rocha falando. Foi uma coisa fácil e natural para mim. Sei que é difícil, porque sei o quanto que a gente erra. Para mim foi uma coisa mais ou menos natural. Aconteceu porque eu tinha uma amiga que fazia revista Recreio e ela começou a insistir para eu escrever história. Eu dizia para ela que eu não sabia escrever e ela pediu que eu colocasse no papel as histórias que eu contava para minha filha. Um dia, fui na casa dela e ela me sentou lá, me trancou e fez eu escrever. Então, ela começou assim, ela não queria escrever, né, porque ela não sabia escrever, ela só contava história para a filha dela. Mas essa amiga dela, ela tinha, tá, uma revista, que ela fazia essa revista Recreio, né? Ela queria colocar umas histórias infantis nessa revista. Ela não sabia como fazer. Então, ela viu que a amiga gostava de contar essas histórias, ela pediu para a amiga escrever. Mas a amiga falava assim, eu não sei escrever, eu só sei contar. Aí ela, não. Aí um dia ela foi lá, ela trancou a Ruth Rocha no quarto lá e fez a Ruth Rocha escrever as histórias e ela colocou no seu livro, na sua revista Recreio. E aquela revista que o menino está lendo lá, nós vimos. Então você criava histórias para sua filha? A Ruth Rocha falando. Minha filha pedia para inventar história. Ela dizia assim, eu quero a história da Filipote. Um dia ela me perguntou por que o preto é pobre. Tive uma conversa com ela e escrevi Romeu e Julieta para ela. Na verdade, a minha formação é sociologia. Eu tenho esta coisa com preconceito, me incomoda muito. Neste dia eu fiz essa história por causa da minha filha. Né? Então, ela inventava a história. A filha pedia, conta a história do pote, conta a história da flor, conta a história da borboleta. E ela inventava, ela criava essa história para a filha dela. Mas ela fazia isso para a filha dela, né? Ela não fazia com a intenção de escrever. Então, vamos lá. Você disse que os instrutores infantis erram bastante. Que tipo de erro é mais comum? Aí a Ruth Rocha falando. Há vários. Um deles é achar que a criança é muito pequena e não sabe nada. O outro é achar que ele é grande e sabe tudo. Aí, né? Então, porque a criança é pequena, mas ela sabe, ela entende as coisas. Né? Não estou pensando que a criança é burra, porque a criança não é burra, não. Se você inventar alguma coisa, falar alguma mentira para a criança vai ver que você está mentindo para ela e não vai acreditar mais em você. Né? E outra coisa também é achar que o adolescente é adulto. Não é, não tem responsabilidade de um adulto. Né? Então, é isso. Você está completando 50 anos de carreira. Acha que a criança mudou muito desde quando você começou a trabalhar nos anos 1960? Vamos ver a resposta dela. Ruth Rocha. Olha, o Marcelo Martelo, um dos primeiros que eu lancei, em 1979. E até hoje, quando saiu em livro, começou a vender muito. A criança não muda tanto assim. O que mudou muito são os adolescentes. O adolescente é quando se abre o leque da personalidade. E quando são crianças, eles são muito parecidos. Essa é a resposta dela, né? Mesmo com a tecnologia, aí Ruth Rocha, são instrumentos, o iPad, o iPhone, são instrumentos para as pessoas agirem. Precisa de mudanças muito profundas. A tecnologia é boa e é ruim.
Tecnologia é bom, mas o uso dela precisa ser mediado por uma educação boa. A educação está meio frouxa. A família não está educando muito. A escola não tem condição. A gente precisa de uma revolução da educação. Né? Então, ela fala que a tecnologia é boa, sim, mas ela precisa ser bem dosada, ela precisa se acompanhar. Deixar o adolescente no computador sozinho, ele não vai, assim, ele não vai fazer só coisas boas, não, ele vai fazer coisas ruins também. Então, ele tem que ser bem monitorado nesse sentido, né? Mas a tecnologia é boa, né? Mas tem que ser bem trabalhado com ele, né? Ela está falando que a educação é frouxa, antigamente era mais rigoroso, né? Hoje, os pais não estão conseguindo mais educar os filhos, deixa a responsabilidade para a escola. E a escola não tem condições de educar e ensinar ao mesmo tempo, né? A escola, o aluno vem aqui para estudar, para aprender a matéria. A educação tem que indicar. Bom, qual você acha que é um livro infantil de qualidade? A Ruth Rocha respondendo. Eu, na verdade, leio muito mais livros para adultos. Todo mundo acha que eu ainda tenho uma criança dentro de mim. Rita. Mas, na verdade, sou adulta, até velha. Mas o Ganhador do Jabuti de 2014, Breve História de um Pequeno Amor, de Marina Colassante, é uma obra muito boa, muito bonita. Então, ela lê, né, a Maria Colassante, que é uma escritura também. Vamos ver agora. Como você acha que é a melhor forma de incentivar uma criança a ler? A criança tem, aí a Ruth Rocha falando, a criança tem que ser estimulada. Você tem que conversar com a criança, cantar muito com ela, ensinar versinhos, contar histórias desde finais. Porque a leitura é um complexo que compreende ler, escrever e entender. É importante a criança para ler bem. Ter vários livros no alcance da criança. Vejo muita gente comprar um celular para a criança que custa cerca de R$1.000, mas nunca vi um pai comprar R$1.000 de livros. Outra coisa muito importante é ler eventos. A criança passa muito tempo brincando de ser grande, de ser bombeiro, médico. Elas imitam os adultos. Então é importante que em uma casa as pessoas leiam, cultivem a cultura. Agora, se ela vai ler mesmo, eu não posso garantir. Então, às vezes, você faz isso tudo, né? Mas, de repente, a criança depois, mesmo fazendo isso tudo, ela não gosta de ler, né? Porque ela riu aqui. Né? Muito bem. Então, vamos ver, tem mais um quadro aqui, peraí. Tem mais um. Os seus livros fizeram a infância de muitas pessoas. Você já ouviu algum tipo de história que te emocionou? A Ruth Rocha falando. Uma vez, uma família de negros disse que eu sou autora que mostra negros em sua história, e isso foi emocionante para mim. Mas já ouvi muita gente que aprendeu a ler com os meus livros, e agora eles mesmos leem para seus netos. Há 50 anos ouço isso e cada vez eu fico mais emocionada. Né? Então, ela fala aqui que 50 anos e que muita gente aprendeu a ler com os livros dela. Que emocionante, né? Pois é. Então, aí foi isso que nós demos na aula de sexta-feira. Não passei o exercício porque não deu tempo. O exercício ficou para a próxima aula. Né? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.